É como se a árvore tivesse lá, não fosse uma criação de Deus, mas a árvore é Deus. Quando você relaciona com as coisas como personificação de Deus, você está sendo panteísta. E o panteísmo, ela é uma forma de ver Deus do budismo, do hinduísmo, e nós não vemos assim. Porque se Deus estivesse nas coisas, não teria problema nenhum nós termos apego às coisas. Não é? Nós temos que ter muito claro isso. Tá? O fato de nós termos aí a questão da idolatria, eu vou estabelecer aqui uma hierarquia de como nós vamos criando esses ídolos e nós vamos distanciando de Deus. Né? O primeiro são as coisas. A gente ama as coisas, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Essa é uma perspectiva essencialmente materialista. Praticamente a humanidade vive assim. Amam as coisas e usam as pessoas. Vamos lá para Mateus 6:21. Que diz aqui: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse tesouro aqui é esse tesouro terrestre mesmo que ele está falando, né? Aqui nessa perspectiva de sermos materialistas. Nós pensamos que não somos materialistas, mas aí no mapa mental está dizendo aí o nosso relacionamento com as coisas por utilidade e apego. Não? Nosso relacionamento com as coisas é algo terrível, porque nós colocamos o nosso coração ali. Nós achamos que os bens materiais eles vão redimir a nossa vida. É igual o sonho de ganhar na Mega Sena. Já viu que fala, quando eu ganhar, se eu ganhar um prêmio, minha vida vai transformar radicalmente. Não é? Tá, a gente conhece várias pessoas que ganham. O que acontece daquele um ano? As coisas não podem ter o aspecto redentivo nas nossas vidas. Né? E é bom refletir bastante sobre isso, porque nós idolatramos muito as coisas e nós nos tornamos pessoas materialistas. Sem perceber, nós nos tornamos pessoas materialistas. A segunda perspectiva é que nós amamos as pessoas e usamos as coisas. A gente já conseguiu dar um salto. Por que é importante falar disso? Porque a gente pega essas frases dessas pessoas e a gente acha o máximo. Só que aquilo é essencialmente humanista. Não tem Deus na equação. Né? Vamos para Jeremias 17:5. Aqui ele fala: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui deveria até eu comentei com o pastor, né? Maldito o homem que confia no outro homem. Né? Aqui não está falando de outro homem no sentido de outro homem, mas do seu próprio coração. Maldito o homem quem confia em si mesmo. Então, se nós tomamos o nosso reino pessoal e nós queremos que tudo ali funcione perfeitamente, né? E nós começamos a amar as pessoas, aí a gente quer confiar demais em nós mesmos. A gente sabe que confiar muito em nós mesmos, a gente sabe onde vai dar, né? Com os burros na água, como a gente está acostumado a dizer. Né? A terceira hipótese é o nosso relacionamento com Deus, quando amamos a Deus, e isso reflete o nosso relacionamento com as pessoas e as coisas. Muita gente acha que amando o outro é que você vai aprender a amar a Deus. Só que é o contrário. Se você não aprende a amar a Deus, você nunca vai conseguir amar o outro. Né? Isso fica claro em Lucas 10:27. Lê do Lucas 10:27.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele deixou claro que se você não ama a Deus, você nunca vai conseguir amar o outro. O tempo todo, é bom observar isso, o tempo todo nós vemos mensagens, né, do que você tem que fazer para o outro, se entregar para o outro. Não adianta. Se você não tem um relacionamento com Deus, esse relacionamento religioso, metafísico, místico, qualquer que seja, você nunca vai conseguir amar o outro, porque é só nesse relacionamento vertical que o horizontal vai funcionar. Não é? Eu pedi para entregar para vocês um papelzinho. Eu queria que cite um objeto que, caso perdesse, alguém causasse algum dano, você sentiria muita raiva. Quem pegou esse? Então, aqui é para dizer uma experiência pessoal sobre o tanto que nós gostamos das coisas. Qual a dor que é perder as coisas. Fica à vontade. A minha Bíblia. Eu não gosto de ver livro riscado, não gosto de ver lição bíblica riscada. Quando se diz assim que é um livro que contém versos bíblicos, aí que me chama mais a atenção para ter zelo. E quando fala então em Bíblia, se quiser pegar a minha Bíblia e usar ela até gastar a folha, pode usar à vontade, até gastar. Mas não passa uma caneta nela riscando, não. Não passa não, que eu peço misericórdia a Deus toda hora, todo instante, todo segundo. Para Deus abençoar esta pessoa. Eu gosto assim, eu gosto de Bíblia. Ela pode estar riscada, sublinhada, não tem problema, é legal, porque a gente sabe que quando está acontecendo é por causa que a pessoa gosta de estudar. Mas se eu ver assim, uma linha atravessada na folha, vertical, horizontal, gente, para mim já foi um grande desrespeito com esse livro. Sem ser a Bíblia, tem alguma coisa que o senhor tem como bem, assim, caso o senhor perdesse, sem alguma coisa Bíblia. assim? A Bíblia. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que um objeto que eu tenho é aparador de barba. Quando eu uso o meu, eu faço tudo pro seu, só falta ligar um motor para tirar tudo quanto é pelo que tem dentro dele. Muito bom. Se eu perder, eu vou procurar um dia todo ou mais de um dia procurando onde estiver ele. Sim. Pode ser uma coisa simples, mas é um ídolo do coração, né? Alguém aqui tem alguma coisa que, se perdesse, causaria assim um grande mal-estar, que gostaria de comentar? Tipo assim, é algo tão importante que, se perder... Então passa o microfone, 2 minutos. 2 minutos, tá, Andressa? Meu instrumento, porque é muito caro. O valor financeiro mesmo, para recuperar ele. E aí, isso sem entrar em detalhes de que ele, dentre vários outros, eu sei porque eu escolhi ele. Tem um fabricante específico e tal. Se levar ele, eu sei que o outro instrumento que eu comprar, por mais que seja da mesma marca, ele não vai ter. Talvez até ele seja melhor ou pior, mas não vai ser não vai ser o mesmo instrumento. É um ídolo ou não? Não chega a ser, porque se acontecer de roubar, não vou. Não vou querer me matar por causa que levaram o meu instrumento. Vai ser uma coisa que vai pesar bastante para mim, financeiramente mais ainda, porque é o meu instrumento de trabalho. Uhum. Então, vai me deixar um pouco abalada, mas
Mas nesse sentido, assim, não chega a ser um... Ok, obrigado. Deu tipo assim, me voltar contra Deus, porque levou o meu instrumento. Não. É bom ficar essa reflexão, porque tem muita coisa que nós temos, pertences mesmo, que agora não vem. Mas no dia a dia vocês vão perceber que se alguém tomar aquilo da gente, ou se a gente perder aquilo causa um mal-estar muito grande. E não se enganem, é porque aquilo é realmente um ídolo. E não pensem vocês que um ídolo é algo que você faz um altar e já ajoelha, não. É algo que está tão forte aqui que você nem percebe mais. É igual o hábito. Você faz todo dia, mas nem pensa e faz. Quando você vai dirigir um carro, por exemplo, você não pensa como você vai dirigir um carro. Então, por isso nós precisamos trazer essas coisas à consciência, né? Como que nós estamos produzindo esses ídolos aí. Aqui, o que a irmã acabou de falar também, essa questão do apego... essa semana mesmo me roubaram minhas ferramentas todas. Eu não tinha ainda observado que eram todas. Mas aí tem uma que eu tenho um toque especial, que é uma furadeira, né? Uma furadeira que é muito cara também e tal. E quando eu lembrei que ela ficou lá em casa, eu fiquei... Ufa, os outros... Ainda bem que só foi 2 coisas. Aí eu fui enumerar, irmão. Depois eu fui caçar. Eu falei, cadê isso? Cadê aquilo? Aí... Ainda bem, o engraçado, as outras coisas são mais valiosas do que uma furadeira. Mas eu fiquei aliviado porque a furadeira ficou, né? Mas olhando para cá, para essa questão aqui das pessoas, eu fico a situação de enfurecimento, mas por outro lado, aquilo que foi falado agora há pouco na lição de Jó, quando eu olho para Deus e vejo que Ele me consola, eu fico feliz de outra forma, porque eu sei que o Senhor no tempo certo trata isso da forma que é a melhor possível. Você consegue perceber que você fica enfurecido porque quebram as regras do seu reino e você fica tentando entender o reino da cabecinha dos seus filhos e tem um outro reino que ele coloca essa circunstância para que você não viva o seu reino, mas o reino dele. Isso. Consegue... Isso me conforta, né? Isso Sim. Me consola. E, na verdade, é o que me traz sossego à alma, né? Obrigado. Essa pergunta é muito interessante porque muitas das vezes nós não conseguimos entender coisas que acontecem na nossa vida justamente pelo distanciamento e pela não compreensão que nós não temos controle sobre essas coisas, né? E como nós relacionamos com as coisas, com as pessoas e com Deus, e principalmente quando nós nos relacionamos com Deus, nós começamos a entender as circunstâncias da vida. E não pensem que ter conhecimento sobre isso te faz habilitado para ser uma excelente pessoa. Mesmo porque, se você lesse toda a Bíblia, de capa a capa, cover to cover, o que ia acontecer? A gente não ia errar mais. E aí, o que faz com que a gente ainda erre? Porque não é pelo entendimento da razão. Ela tem que passar pelo quê? Por isso que a Bíblia sempre fala da questão do coração, não? Que deveria ser um relacionamento espiritual íntimo com Deus, ela troca isso por ídolos personalizados na figura de autoridades. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Como, por exemplo, feminismo e várias outras coisas que né? Algumas humanamente... causas homossexuais, né? Muitas bandeiras que tem por aí. Nós temos que tomar muito cuidado em envolver isso, porque isso não é só uma questão que não é uma questão religiosa. É que isso passa a ser um ídolo tão forte que isso substitui, né, o amor que nós deveríamos dar a Deus, nós dispersamos para estas coisas. O que aconteceu no nosso país há pouco tempo, as pessoas elas dividiram em 2 grupos, né, e fizeram 2 ídolos para elas. Aí, meu reino, né? Você pode entrar no meu reino, você não pode entrar no meu reino. Eu, particularmente, tenho um amigo que ele não faz parte do meu reino, né? Das ideias do meu reino. Eu faço questão de tomar café com ele toda semana. Faço questão para provar para nós dois que nós somos maiores do que a nossa diferença política, por exemplo.
E eu faço questão de ter amizade. Então nós temos que diferenciar muito bem essas coisas, onde que a gente coloca o nosso coração. Eu tomo muito cuidado com isso, porque no dia a dia a gente é bombardeado. E às vezes você deixa de falar com o irmão aqui da igreja, ou deixa de falar com pessoas de fora, porque você está... O seu ídolo maior não é Deus, o seu ídolo é uma figura política. Aí você não vai falar com outro irmão por conta disso. Né? E por conta de que ele não gosta, que a gente tem que amar mesmo. Né? A gente tem que aprender a amar, tem que aprender a exercitar. Não é? Ok. Nós só conseguimos conhecer bem o outro se nós nos conhecemos, não é assim? Nós falamos um pouquinho da consciência autobiográfica. E como até o tema do Acampa Jovem lá é autenticidade cristã, né? Ter uma identidade autêntica, nós precisamos nos conhecer a fundo. E eu quero levar vocês a ter uma compreensão mais profunda do que é a identidade. Uma compreensão mais profunda do que o que eu sou. Lembra que eu disse que nós temos uma identidade fragmentada, que nós não conseguimos ter uma unidade lógica de quem nós somos, e por conta de ser esse caos todo de que a gente sente, faz e pensa, não ter uma unidade, a gente meio que fica perdido muitas vezes. Porque só existe uma pessoa que foi encarnada, que teve uma identidade sem fragmentos, que foi Cristo. Tanto é que nós temos que ser imitadores de Cristo, porque Ele é o Logos divino perfeito materializado. Né? Mas existe a possibilidade de eu encontrar uma unidade lógica aqui nessa vida? Sim, existe. Quando que isso acontece? Quando perguntam para você, ei, fala de você para mim. E daí? O que você vai falar? Você tem organizado, por exemplo, quais as suas crenças centrais sobre a sua vida, sobre o que você acredita? Você pode até dizer, eu acredito em Deus, eu sou cristão, sou evangélico, frequento a igreja adventista da promessa, eu sou amigo de fulano de tal, não sei o quê, eu valorizo a amizade e tal. Mas ainda é algo muito... Agora, como isso influencia nos seus comportamentos? No que você faz? Porque, olha, guardem isso. Muito do que fazemos, nem sempre nós agimos de acordo com os nossos valores centrais, nossas crenças centrais. Muita coisa na vida é circunstancial. Tomem cuidado. Lembra que eu falei para vocês que nós não temos controle sobre as nossas emoções, mas só quando ela atinge a nossa consciência que nós podemos decidir? Lembra disso? Sobre as crenças. Sobre o que a gente sente, muito pouco de nós temos um repertório ou um relatório de tudo que a gente sente. Nós não temos isso, temos? Nós sentimos as coisas, mas quem é que registra sobre o que sente? Eu faço diário, um diário de adulto, né? Mas eu faço, escrevo todo dia. Existe diário. Né? Não, alguém que de fato registra, sério, registra de fato o que sente? Ou não, tem um histórico. Por exemplo, quando você passa por uma situação, como que a gente sabe que a gente amadureceu? Quando você passa por uma situação e aquilo foi difícil, com 20 anos. Aos 30, aquilo já é uma coisa que não faz assim muito... aconteceu. Quando chega aos 40, você fala assim, o que é isso? Não é nada. Você chega aos 50 e fala, nossa. Se nós não conseguimos visualizar isso na nossa vida, em termos de maturidade, eu tenho maturidade com algumas coisas, mas eu ainda sou imaturo com outras. Que eu tenho registrado, eu sou imaturo com algumas coisas. Né? Eu ainda estou novo ainda não aprendo. Mas eu sei lá mais ou menos dos relatórios das minhas emoções. Ninguém faz aqui um relatório sobre... Só se tiver uma meta. No meu caso, só se tiver uma meta. Por exemplo, concluir um artigo. Sim. Estou escrevendo. Aí eu... 2 minutos. Conta aí. Não, a irmã Letícia, ela Tá. avisa. Só eu faço um relatório de emoções
só se eu tiver uma meta. Por exemplo, concluir um artigo. Eu traço aí 15 dias para, sei lá, finalizar. Eu estipulo metas diárias para cada dia. E no verso da folha, eu relato como foi essa experiência e como eu estava em relação a isso. O meu estado mesmo, físico, emocional, em relação àquela meta. Se está tudo bem, se eu consigo concluir e tal, isso, nesse sentido. Como que você consegue mensurar a questão da emoção? Olha só que interessante isso. Bom, no sentido de que eu consegui atingir a meta. Ah, tá. Se aquela meta ela não foi alcançada, provavelmente aquilo vai gerar uma aflição em mim. Desde que, apesar dela não ter sido concluída, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Então, aí já é uma outra emoção. Excelente. Eu nunca fiz exatamente o que você está falando, mas eu tive um insight aqui agora, né? É interessante nós criarmos metas emocionais. Por exemplo, tem coisas que causam ira ou coisas que nos causam inveja. Olha, muita coisa nos causa inveja e a gente não percebe. Muita coisa. E se a gente não para analisar esses detalhes da vida, muitas vezes você está sofrendo, às vezes não sabe por quê, porque não deu nome para o que você sente. No nosso próprio vocabulário, né? Eu costumo falar que eu sou uma pessoa hiperbólica. Eu gosto de dizer o que eu estou dizendo. Se eu estou, por exemplo, assim, se eu estou animado, eu estou animadíssimo, né? Ou até estupefato, né? A gente não usa essas palavras no dia a dia. Ou está alegre, ou está triste, né? O borocochô, ou está, né, se sentindo o máximo. Percebe que até o nosso vocabulário para as emoções, eles são pobres? Sim, nós vamos falar por último aqui da simulação, né? Somos simuladores. Mentirosos. Por isso que a gente usa, aqui eu tenho usado a palavra identidade e não personalidade, porque nós temos que ter identidade e não personalidade. Persona vem de máscara, né? É uma reflexão, e guardem isso. O quanto o vocabulário emocional de vocês é pobre ou não. Pastor Léo, cita aí assim emoções que o senhor tem, sem ser alegria, tristeza, esse tipo de coisa. Fala uma coisa assim diferente. Fala uma emoção boa que as pessoas nem falam muito dela. É quando quita uma dívida. Isso é uma situação, né? Mas qual é a emoção, qual o sentimento que isso gera? Vamos aprofundar. Qual o sentimento que gera pagar uma conta? É o alívio de que você é um devedor. Alívio. Exatamente. Então, digamos assim, contentamento, satisfação. Até não vencer, eu estou um pouco preocupado. Quando eu pago, eu quito aquilo ali, assim, opa, agora eu posso dormir mais em paz. Agora, nós costumamos usar alguma palavra para dizer isso? Ou não? Ou se a gente só vive aquele momento? O que o senhor costuma falar? Vamos lá. Por exemplo, assim, se eu quito alguma dívida, eu chego a falar para minha esposa, para minha filha, para meu filho assim, hoje eu paguei alguma coisa, eu estou super tranquilo. Aí, digamos assim, quando eu falo para eles, antes de tudo, eu agradeço também a Deus. Assim, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu possibilidade, mais uma dívida foi quitada, aquela não veio mais gritar na minha porta. Tá, olha só que interessante. Isso é uma sensação boa? É uma sensação boa. Muito sim. Como que nós devemos fazer para intensificar as coisas boas na nossa vida? É uma técnica, tá? É você elevar isso de uma maneira superlativa. Se algo traz satisfação, contentamento, o que é mais que contentamento? Então, digamos, mais que contentamento, saber que você... Digamos, não, sentimento, fala objetivo. O que é você sentir acima? É um sentimento. Bom, para mim, não sei se vai coincidir a minha resposta, é que eu estou livre daquele problema. É um êxtase. Eu fico super... É um extasiado, estupefato. Eu fico super feliz. Olha só o poder que as palavras têm. Eu só não saio gritando na rua. Irmãos, quando estivermos alegres e quando tivermos esses momentos,
Vivam eles em termos de sentimento mesmo, tá? E encontre palavras para expressar isso, porque isso vai enriquecendo a nossa vida emocional. 2 minutos, 1 minuto. Eu nem acabei de falar. Pleno, a plenitude. A plenitude, né? Uma das palavras que eu gosto de falar quando eu consigo alguma coisa é yes. Ok. Isso é um gatilho, né? Porque tem muita gente que às vezes reclama que tá triste. Por quê? Quando acontece coisa boa, a pessoa não sabe viver aquele momento. Se você não sabe viver a alegria, você vai querer começar a apostar na tristeza. Quem me conhece sabe que eu odeio a palavra felicidade, né? Eu não acredito em felicidade. Mesmo porque felicidade é a ideia de constância. E a única felicidade, a única possibilidade desse sentimento é no reino, né? Na eternidade, né? Mas a alegria é algo que nós cristãos temos que aprender a viver alegre, né? Temos que aprender a viver com alegria. E quando surgirem esses sentimentos, vivam eles com mais intensidade. Pesquisem sobre palavras, sobre sentimentos que são mais do que você sente. Em vez de alívio ou um êxtase, né? Um sentido de paz, não, um sentido de plenitude. Comece a intensificar, vocês vão ver como que isso é interessante. Porque você começa a dar nome para o que você sente. Porque nós não temos como traduzir aqui exatamente a alegria é isso, a tristeza é isso. Não temos. Mas só é possível quando você vive aquilo e dá um nome para aquilo, você vai enriquecendo a sua vida emocional. Quando você enriquece a sua vida emocional e se transforma em linguagem, você começa a se conhecer melhor. Aí quando alguém pergunta assim, como você? Eu sou uma pessoa alegre. Às vezes eu tenho sensações de plenitude. Nossa, às vezes eu me sinto o máximo, né? Assim, quem convive um pouco mais comigo, eu sou muito hiperbólico porque eu gosto das coisas, né? É bom isso, é boa essa sensação de alegria, sensação de bem-estar. Exatamente. É como se fizesse assim, um pum na cabeça, né? É o eureka, né? E nós, crentes, temos, assim, motivos intermináveis para sermos alegres, não é? Claro, tem provação. Mas até na provação a gente, né? Se alegra, né? Ok. Pensando nisso, eu fiz uma dinâmica e 2 abençoados, na verdade são 2 abençoadas, elas vão contar a história de como elas desenvolveram as crenças centrais da vida delas, como que elas criaram seus hábitos cognitivos. Às vezes as pessoas acham que hábito é só comportamento, né? Vocês vão descobrir hoje que nós temos hábitos cognitivos, nós temos um monte de pensamentos que ficam rodando automático na nossa mente e que esses pensamentos acabam gerando sentimentos e acabam gerando o quê? Comportamentos. Nós temos hábitos sentimentais, nós estamos acostumados a sentir determinadas coisas. Eu sei que eu estou acostumado a sentir algumas coisas, né? Faz parte da minha autobiografia sentimental. E tem o que é visível, que são os hábitos mecânicos. Percebam que muitas das vezes os pais levam seus filhos pequenos para a igreja, depois vê quando adolescente distanciarem. Vocês podem ter certeza que aquela crença que você criou, que aquilo que você colocou no coração dele, na mente dele, que você inculcou lá quando criança, isso vai reverberar pelo resto da vida. Isso é muito recorrente e podem ver que muitos irmãos que têm filho adolescente, eles ficam se perguntando: olha, criei meu filho assim, assado, ele conhece. Só que tem um problema neurológico com o adolescente. Adolescente é um sujeito que não tem responsabilidade mesmo por uma questão... Ele não consegue ter foco. Entendeu? O lobo frontal dele nem está totalmente desenvolvido, só vai concluir aos 21 anos. Então, é uma condição fisiológica do adolescente ser um sujeito retardado, ser um sujeito rebelde, ser um sujeito que não gosta de regras, porque ele não tem condição neurológica de seguir regras.
Só se ele tiver um traço de personalidade tão forte da introversão que ele vai procurar não fazer muitas cacas quando adolescente. Entendeu? Então, isso de certa forma é um alívio, né? De certa forma é um alívio que neurologicamente, né? Acontece isso com os seres adolescentes, essa bênção de Deus, né? Que quem já passou por ela sabe como é que é, não pode negar, não é? Mas temos que amar, temos que ter todo esse cuidado. Mas isso não é justificativa, tá? É só um fato a ser considerado. Vamos lá. Então, isso é algo que a maioria das pessoas tem dificuldade. Lembra que eu falei que nós temos 60 mil pensamentos por dia? Ninguém nunca contou, mas nós também não conseguiríamos contar. Porém, tem pensamentos que são hábitos que você nem pensa, você nem tem consciência que pensa neles. Porque o ato mesmo de falar, você não pensa para falar. Você pensa para falar? Não. É um encadeamento lógico que as palavras vão surgindo, né? E isso também é um mistério, né? Se você pensasse para falar, você não conseguiria falar. Você consegue antecipar alguma coisa do que você vai falar, né? Essa questão da instantaneidade da linguagem, isso daí acho que vai demorar um pouco para a neurociência descobrir isso. Mas nós temos pensamentos, e esses pensamentos geralmente são crenças e historinhas que contamos para nós mesmos. Nós ficamos contando historinha para nós. Pessoas que têm baixa autoestima ficam contando historinha. Ah, você não é capaz. Ah, as pessoas não vão ter paciência com você. Ah, as pessoas não te entendem. Ah, eu não sou tão bonita assim. Ah, sabe? Essas historinhas que ficam reverberando são hábitos cognitivos. Nós temos essas historinhas. Agora precisa aprender a escutar essas historinhas. E aí, quando você identifica essa historinha, o que você vai fazer com ela? Você vai redimir ela. Né? Como é que você redime uma história? Você tem que adequar a sua historinha à história de Cristo, né? Que é o ideal, né? Que toda vez que a gente vai falar de redimir alguma coisa, né? E aí, procura na Bíblia. Qual parte que fala sobre a questão da autoestima? Sobre amar a nós mesmos, né? Você falou da questão da autoestima, né? Olha, a maioria das pessoas tem problema com a autoestima. Eu acho até que é um problema a pessoa não ter um problema com a autoestima. Não é? Porque você já pensou a pessoa que é plena assim, tem autoestima na plenitude, é um perigo. Eu acho que até o que nos segura é ter um pouco de baixa autoestima, né? Isso é um perigo. Inclusive, no mais alto nível, baixa autoestima é até bom para nos humilharmos, né? Só que com maturidade para entender isso, né? Porque muito da aceitação que nós queremos para nós é para justificar o quê? Um ídolo de autoimagem que nós queremos para nós mesmos, não é? Ah, eu me aceito isso, você se aceita assim para justificar. Vou jogar aberto aqui, tá? Meu corpo, minhas regras. Aí a pessoa está com um problema de obesidade, meu corpo, minhas regras. Ela vai ter problema de saúde. Autoestima, esquece. Tá tudo justificado numa ideia que ela tem na cabeça de que ela pode ser assim, né? E aí isso vai... Se vocês souberem como essas pessoas que adotam essas ideologias, eles sofrem, vocês não têm ideia. É um sofrimento assim, aparentemente, né? Engraçado que vocês sabem que a própria palavra gay significa alegre, né? E eles são muito infelizes. Se você for conversar, quem já conviveu, querem aceitar uma ideia que não pode ser concretizada, não pode ser materializada. Percebe que quando a gente vai falar sobre a... Eu não pedi para ela falar sobre a infância, pedi? Mas por que ela fala tanto da infância? A nossa identidade ela é muito orientada por essa questão temporal, né? E eu não pedi para a pessoa falar sobre a infância, mas ela falou, porque isso é muito importante para ela. Você pode dizer que você se conhece mais depois dessa dinâmica ou não? Eu fiz alguma coisa para mudar a vida dela? Não. Eu só fiz perguntas.
Perguntas que ajudaram ela a organizar a fragmentação lógica da identidade dela. O que o psicólogo faz? Qual que é o segredo do psicólogo? Ele pega, entendeu? De hábitos, um emaranhado de emoções, de situações comportamentais, de pensamentos, de historinhas que as pessoas contam e organiza isso. A gente organiza isso e entrega. Quando você entende que existe uma lógica porque você é assim, quando você entende os fios que conectam o fato de você sentir isso, o fato de você reagir assim às coisas, você consegue, aqui eu posso melhorar. Aqui eu posso melhorar. Aqui eu já melhorei bastante. Aí a gente fala, eu posso melhorar, mas melhorar como? Né? Qual que é o ordenamento perfeito? O Logos divino, né? Então, em última instância, um psicólogo aí fora não vai falar isso, mas em última instância você vai ter que ver como que Cristo via esse aspecto aqui. Que tem condição, a Bíblia é muito rica nisso. Como que Cristo agiu em relação a isso. Mesmo se não tiver em Cristo, vai surgir outros personagens na Bíblia que viveram aquilo, né? E a gente vai mostrar o aspecto redentivo daquilo. Porque a questão aqui, nós não temos que ser imitadores de Cristo. Como que a gente imita Cristo? Se a gente não se conhece, como é que você vai querer imitar um modelo se você não sabe como você está? Se você se você não tem o seu quebra-cabeça, você não vai conseguir, né, ver a imagem perfeita. Então você tem que olhar lá e falar assim, não, eu já sei quais as peças do quebra-cabeça. Agora vamos arrumar isso daqui? Um minuto. Tá bom. Uma frase. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é uma frase que a gente ouve sempre antes de tomar a ceia. Mas a verdade é que, por que você toma a ceia? Porque você está dizendo que está preparado, você está falando, ora vem Senhor Jesus. Mas você não toma ceia todo dia. Mas essa deve ser a sua frase todo dia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ora vem Senhor Jesus. Então é isso. Examinar o corpo, examinar não só por fora, mas principalmente por dentro. E aquilo que você trouxe, quando você entende qual é o seu problema, você vai procurar uma solução. E aí eu achei muito interessante, porque ele falou uma coisa que para mim é muito vivo. Procurar personagens que passaram por isso e que venceram. E a Bíblia fala claramente que existe interior, tá? Efésios 3:16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então a Bíblia deixa claro, porque às vezes as pessoas acham que existe o homem. Não, existe o homem exterior aí com o seu comportamento e tudo, mas existe essa ideia do homem interior, das suas crenças, da onde o espírito age mesmo, para a gente possa ter uma transformação real, tá? Muito bom essa questão da se examinar a si mesmo, né? E nós vamos falar muito disso ainda. A minha ideia aqui é que nós consigamos, cada um tenha uma estrutura da sua identidade. Olha, quem eu sou. Eu ajudar a todos ter uma estrutura. Porque aí você começa a conectar pontos. Olha, essa área aqui eu tenho que melhorar. Olha, essa área aqui está bem desenvolvida, mas tem um outro irmão que está carecendo. Eu passei por essa experiência aqui, como é que eu posso ajudar ele? Eu tenho algumas dificuldades, mas eu tenho outras qualidades que eu fui trabalhando ao longo do tempo. Tem irmão que é mais paciente, né? Tem outros que é mais tolerante. Tem outros que conseguem controlar mais a ira. Tem outros que querem cortar o braço do irmão, né? Tem outros que tem mais temperança, né? Tem uns que têm a virtude da paciência. Então a gente vai aprendendo um com o outro, né? Lá não fala que nós temos que consolar uns aos outros, né? A gente olhando assim, a gente não acha, né? Que a gente vê a irmã séria ali tudo, que já causou tantos traumas nas pessoas, né? E, olha, escutar uma história é uma das melhores coisas que tem, né? A gente pode até falar sobre conceitos e tal, mas
você escutar uma história e você conseguir entender por que a pessoa é daquela forma hoje, e percebam que, olha que interessante, na vida do cristão e na vida de qualquer pessoa, todas as vezes que nós vemos esses fatos biográficos, a gente sempre está querendo melhorar. E ela se transformou em uma pessoa racional. Eu garanto que hoje, né, ela não faz mais esse tipo de coisa. Por quê? Ela tem algo para olhar, imitar. Por quê? Para dar essa unidade lógica que a gente almeja, né? Então todas as histórias são lindas, maravilhosas e redentivas. Para encerrar, vou fazer conversar um pouco com os irmãos sobre uma coisa que, basicamente, nós, em todo relacionamento, nós sentimos simpatia por certas coisas e ressentimento por outras. Não é? A simpatia, geralmente, ela atrai as coisas para o meu reino, e o ressentimento distancia, rejeita coisa do meu reino. Não é? Agora eu estou falando aqui de uma perspectiva de ego mesmo, tá? Como que a gente usa a questão da simpatia e do ressentimento? Pela conveniência e pela inconveniência de ser simpático ou ressentido por alguma coisa. Quem estudou sobre isso foi o Adam Smith. Inclusive, ele era um filósofo protestante. Ele é muito conhecido por aquele livro, La Riqueza das Nações. Só que o livro mais importante dele é chamado de Teoria dos Sentimentos Morais, né? Foi um filósofo escocês do século XVIII, muito importante, né? E ele não explica os sentimentos morais, sobre como que nós construímos os nossos sentimentos morais pela simpatia e pelo ressentimento numa perspectiva redentiva. Ele explicou isso como filósofo, né? E eu tentei traduzir em 4 hipóteses o livro dele, né? Eu li a obra, então eu falei assim, vou tentar transformar isso daqui numa coisa aplicável, né? Vamos ver se vão entender, porque basicamente é isso. Nós temos conveniência, a primeira hipótese, tá? Nós passamos por essas 4 hipóteses na nossa vida. A primeira hipótese é a conveniência de ser simpático. Pensam, é conveniente eu ser simpático. Quando que é conveniente ser simpático? É quando a gente fala, bem-vindo ao meu reino, a satisfação plena do ego. Então é conveniente eu ser simpático. Quando que é conveniente eu ser simpático? Percebam, né? A pessoa fala, adoro pessoas que fofocam. Adoro uma fofoca. Então você é bem-vindo ao meu reino. Bom, a pessoa gosta de falar mal do outro. E aí encontra com uma pessoa que gosta de falar do outro. Ou bem-vindo ao meu mundo. Essa é a conveniência de ser simpático. E a conveniência da simpatia, ela mostra muito bem o que é bem-vindo ao nosso reino. Tudo que a gente fala, bem-vindo à minha vida, bem-vindo ao meu reino, é porque você está simpatizando com aquilo. E nem sempre são coisas boas. Algumas coisas até são legais, né? Outras até são permissivas, são permitidas, mas poucas edificam. Lembrar do filtro lá? Né? Então, poucas edificam. Então, a reflexão é, o que me é conveniente que eu fico simpatizando no dia a dia? Não é? Com que é conveniente para mim simpatizar? E a gente simpatiza com coisas que não deveríamos simpatizar. Então, tudo que chegar ao seu mundo, você fala, bem-vindo ao meu reino, é porque você está sendo conveniente, né, com aquilo. A segunda hipótese é quando é conveniente ressentir por alguma coisa. Isso causa confusão no meu reino. Porque causa insatisfação no meu eu, no meu ego. Percebem que é conveniente eu ser ressentido. É conveniente eu deixar isso para lá. Não quero isso. Quando que é conveniente? Odeio quando as pessoas me chamam de baixinha, por exemplo. Ou me chamam de baixinho. Né? Uma pessoa é baixinha e ela odeia que as pessoas... É a inconveniência pelo ressentimento. É inconveniente. Né? Não, é conveniente ressentir por aquilo. Né? E o que a gente tem
Isso é uma ideia, né? Odeio quando as pessoas me chamam de baixinha. Por quê? Isso causa... Tudo que causa insatisfação do eu, sabe? Isso daqui causa uma confusão no meu reino. Vocês entendem o que é causar uma confusão no meu reino? Olha, aqui tudo funciona bonitinho. Aí você chega e me fala alguma coisa que eu não gosto. Então é a conveniência do ressentimento. É claro que são hipóteses filosóficas e tal, mas assim, eu procurei dar um exemplo, né? Posso falar mais sobre isso, mas tenho que dizer, né? Porque senão não fica completo. A inconveniência de ser simpático. Quando que é inconveniente ser simpático? Olha só que interessante. Estou no seu reino e sou obrigado a satisfazer o seu ego. Quando nós temos que satisfazer o ego do outro. É a inconveniência de ser simpático. Eu tenho que ser simpático na marra. Entendeu? Os dois primeiros é sobre a satisfação do eu e a insatisfação do eu. Aqui é quando você tem que satisfazer o ego do outro. Por exemplo, você me chama para almoçar, eu odeio brócolis, mas eu vou comer para agradar meu amigo. Por quê? Você deixa o seu ego insatisfeito para satisfazer o ego do outro. Né? É a inconveniência da simpatia. Nós temos que fazer, inclusive a inconveniência da simpatia, nós temos que praticar muito isso, né? Que muitas vezes nós não gostamos das coisas, mas fazemos para agradar outras pessoas, né? E no pior cenário é a inconveniência do ressentimento, quando é inconveniente se ressentir por alguma coisa. Estou no seu reino e não sou obrigado a satisfazer o seu ego. É quando você nem se importa com o outro. Você tem prazer na insatisfação do ego do outro. Um exemplo. Eu odeio brócolis. Fui almoçar na casa da pessoa. Eu odeio brócolis. Provavelmente ele ou ela deve saber que não gosto. E por isso eu não vou comer mesmo. Então, a nossa vida, nos nossos relacionamentos, a gente vive essas 4 hipóteses aqui. Confesso que não foi fácil fazer isso daqui, porque eu tive que pegar o livro e transformar num negócio prático, né? Porque livro de filosofia não é muito prático, né? Mas sempre nós queremos satisfazer o nosso ego, né? Satisfazer o nosso ego. Quando algo não satisfaz o nosso ego, é que alguma coisa causa confusão no nosso reino, no meu reino. Quantas vezes não causa confusão no meu reino quando acontece alguma coisa? Isso acontece o tempo todo, né? E sobre a questão da satisfação do ego do outro, né? Diga. 1 minuto. Fala. Não, é porque o que você está falando está me despertando numa mensagem que eu ouvi da pessoa que... a mensagem era assim: aprenda a ouvir o outro. No sentido de que... e eu comecei a prestar atenção nisso depois dessa mensagem. Que muitas das vezes você está conversando com a outra pessoa, parece que você está ouvindo a outra pessoa, mas você só está pensando numa resposta que você vai dar para essa pessoa. Na verdade, você não está ouvindo a pessoa. 90% das pessoas fazem isso. Elas não ouvem a história, elas ficam caçando perguntas para o que vai perguntar para a pessoa depois. Isso. E outra situação, a pessoa falou uma experiência dela. Ela poderia somente ouvir, mas ela caça experiências semelhantes à dela, pior ou melhor, para expor. E meio que anula o que a outra pessoa falou. E não sei se deu para... Sim. Tipo assim, a pessoa falou assim: porque eu gosto de usar relógio de ponteiro, não sei o quê, acho que fica legal comigo. A pessoa poderia falar: realmente, fica legal com você. Ela: eu não, eu já prefiro... Tipo, quem te perguntou isso? Então. Quem perguntou o que você gosta? Mas, tipo assim, a pessoa ela não soube interagir com uma frase que a outra expôs. Ela só sabe pensar... no reino dela. Você causou confusão no reino dela. Né? Ótimo, muito obrigado. Sim, 1 minuto. Que eu preciso concluir. Daqui 5 minutos. O pastor já está olhando cara feia lá. Não, essa questão da inconveniência em ser simpático. A inconveniência em ser simpático, ela também não poderia ser
não diria um distúrbio, mas uma falta de personalidade, não, identidade da pessoa, você, de certa forma, você aceitar muitas das coisas para agradar o outro, por não ter uma identidade própria? Então, nós criamos regrinhas para o nosso reino, né? O meu reino funciona assim. Eu costumo falar que tem muitas pessoas, é difícil assumir isso. O que eu vou falar é difícil assumir, mas acontece muito. A maioria das pessoas, elas procuram comprar o amor das pessoas com tempo, com presente, com dinheiro. Por quê? Elas têm a necessidade de que eu compro o amor das pessoas, né? Porque eu acredito que eu não sou capaz de simplesmente estar com a pessoa, dela me amar como eu sou. E aí é uma fragmentação, inclusive patológica, né? Que a gente chama de o terror, é o abismo da baixa autoestima, né? Você precisa comprar o amor das pessoas com coisas, né? Quando eu for falar sobre as emoções, eu vou entrar mais nesse campo, né? Hoje era para entender essa dinâmica dos relacionamentos, entender um pouco dessa unidade da identidade e tal. Ok. Só para concluir aqui, é interessante a gente perceber que sempre quando há uma mudança de fato na nossa vida, existem experiências radicais, né? E experiências radicais na Bíblia a gente vê em relação ao arrependimento, né? O rei Davi e o próprio apóstolo Pedro, né? Davi e Pedro, para quem conhece, a experiência radical de arrependimento. A gente viu hoje sobre a experiência radical da perda em Jó, né? A experiência radical positiva de sabedoria, de entendimento no caso de Salomão. A experiência radical do desapego. Paulo é o exemplo perfeito do desapego, né? Ele é a encarnação do desapego. E qual que é a razão de nós termos que passar por experiências radicais? Por causa do nosso egoísmo. Nós queremos que as coisas funcionem no meu reino, no nosso reino, e não deixamos que espelhe o reino de Deus, né? A descrença, nós somos descrentes demais. Apesar de sermos adoradores, nós somos ladrões de adoração. Nós adoramos um monte de outras coisas, igual eu falei no começo, de pessoas, de coisas, e a gente rouba a adoração que deveria, né, ser dele. O apego, né? Se alguém rabiscar a Bíblia do pastor Léo, vai levar um... né? Se alguém roubar o saxofone, né, vai causar um... Se roubarem a clarineta, vai causar uma confusão no reino da Andressa, né? E outra, aquele dia que eu falei da ignorância, mas não é a ignorância de falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento nos faz sofrer. E, para concluir de fato, né? Porque eu já comecei a concluir, já faz meia hora. Nós somos simuladores, né? Nós tentamos esconder de Deus e nós escondemos das pessoas uma série de coisas, né? Usando máscaras. Por isso que eu não falo personalidade, porque personalidade significa mascarado. E identidade não, identidade é o que você identifica, é o carimbo lá, não tem como, é o que tu é mesmo, né? E o grande problema das nossas vidas é querer viver algo que a gente não é, ou querer viver algo que a gente acha que é e nem conhece muito bem. E aí, se você não sabe quem é, você começa a simular as coisas. E a simulação a simulação, na verdade, é a representação da mentira. É o simulacro. É a representação da mentira, né? E as consequências culpa e vergonha. Não precisa nem falar aqui sobre culpa e vergonha, né? Nós somos carregados disso, né? Sempre a culpa e a vergonha, ela tem os aspectos particulares e os aspectos públicos, né? Individuais e o aspecto público. Porque tem sentimentos que eles nos ferem. E tem sentimentos que faz com que nós
temos dificuldade de enfrentar, né? A culpa é uma coisa muito pessoal, né? Você não fica muito falando sobre o que você é culpado, é uma coisa muito pessoal, sua com Deus. Agora, a vergonha é pública, não é? E às vezes a gente não sente vergonha por uma coisa que a gente fez e ninguém sabe, mas a gente se sente envergonhado mesmo assim. Que nós criamos uma simulação na nossa cabeça que as pessoas estão pensando isso. As pessoas sofrem muito à toa por conta disso, né? Principalmente pessoas que têm vergonha sobre alguma coisa, que se envergonham. Elas sentem uma vergonha fantasiosa. Como uma coisa aconteceu com ela. E ela sente tanta vergonha que ela acha que todo mundo sabe o que aconteceu. Não, ninguém sabe. Né? Isso é muito comum de acontecer. E isso é um grande sinal para a gente perceber porque nós nos sentimos culpados e envergonhados. E nós só conseguimos perceber isso quando nós nos conhecemos. Então, por hoje é só. Agradeço a atenção. Pastor, ora, agradece. Em um tempo tão cruel, tantas dores, tantas perdas, sabemos que tu és fiel. Nos dá força na fraqueza, cremos que não é o fim. A vida não acaba aqui, a esperança já raiou. Na cruz o Rei nossa salvação comprou. Deus soberano, confiamos nossas vidas a ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. Nos ajude a viver compartilhando teu amor, declarando ao mundo inteiro que só tu és Salvador. Em um tempo tão cruel, tantas dores, tantas perdas, sabemos que tu és fiel. Nos dá força na fraqueza, cremos que não é o fim. A vida não acaba aqui, a esperança já raiou. Na cruz o Rei nossa salvação comprou. Deus soberano, confiamos nossas vidas a ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. Nos ajude a viver compartilhando teu amor, declarando ao mundo inteiro que só tu és Salvador. Deus soberano, confiamos nossas vidas a ti. És nosso guia